O ano era 1998. O mundo já começava a experimentar os primeiros sinais de uma revolução digital. A internet se popularizava, os computadores deixavam de ser exclusivos para empresas e universidades, e o lar começava a ser um novo ambiente para a tecnologia. Foi nesse cenário que a Microsoft lançou o Windows 98, que é o sucessor do já popular Windows 95. O novo sistema prometia estabilidade, conectividade e uma experiência mais amigável. Mas, afinal, o Windows 98 cumpriu o que prometeu? E qual foi o seu real impacto no mundo da tecnologia? Em junho de 1998, a Microsoft lançou oficialmente o Windows 98, um sistema pensado para um mundo em transição. A internet já não era mais um luxo e sim uma necessidade crescente, especialmente entre os jovens, profissionais liberais e pequenas empresas. Nascia uma geração de internautas e o Windows 98 se propôs a ser o sistema operacional dessa nova era. A principal novidade nesse aspecto era a integração com a web. Diferente do Windows 95, o Windows 98 vinha com um suporte nativo a conexões com a internet, o que significava que o usuário poderia acessar a rede sem depender de instalações ou configurações complexas. A presença do Internet Explorer 4 não era apenas um navegador embutido, ele estava fundido ao próprio sistema por meio do recurso Active Desktop. Essa funcionalidade permitia transformar a área de trabalho do usuário em uma espécie de página da web com widgets dinâmicos, links clicáveis e conteúdo online sendo exibido diretamente no desktop. Essa aproximação entre sistema operacional e a internet refletia a visão da Microsoft de que o futuro da comunicação seria online. Mais do que abrir sites, o navegador se tornava uma ponte entre os aplicativos locais, os serviços baseados na web, algo visionário para a época. E ainda havia o Windows Update, um sistema de atualizações automáticas que, embora rudimentar, representava um novo paradigma. O sistema operacional deixava de ser estático e passava a evoluir mesmo depois de instalado. Além disso, o assistente de conexão com a internet ajudava usuários leigos a configurar modems dial-up de forma mais intuitiva. Em outras palavras, o Windows 98 trouxe a internet para dentro da casa das pessoas, literalmente e simbolicamente. O Windows 98 trouxe melhorias concretas em relação ao seu antecessor. Uma das maiores evoluções foi o sistema Plug and Play, mais eficiente, que facilitava a instalação de periféricos sem que o usuário precisasse lidar com configurações complexas ou com os temidos conflitos de IRQ. Era possível conectar impressoras, mouses, teclados e outros dispositivos de forma quase instantânea. Outro grande destaque foi o suporte ao padrão USB, que até então era visto com desconfiança no Windows 95. Com o 98, o USB se tornou funcional de verdade, o que possibilitou o uso de pendrives, webcams e outros dispositivos externos, sem a necessidade de reiniciar o sistema. Isso representou um salto gigantesco na usabilidade doméstica, marcando o início da era dos acessórios plugáveis com facilidade. Além disso, o Windows 98 passou a utilizar sistema de arquivos FAT32 como padrão, que permitia aproveitar melhor o espaço de discos rígidos com mais de 2 GB. Isso era essencial em uma época em que o armazenamento começava a crescer rapidamente. O FAT32 também ajudava a reduzir o desperdício de espaço em arquivos pequenos, tornando o sistema mais eficiente. A performance gráfica foi outra área onde o Windows 98 mais brilhou. O suporte aprimorado a gráficos AGP, que é o Accelerated Graphics Port, deu um impulso ao mercado de jogos e multimídia, garantindo maior desempenho nas placas de vídeo dedicadas. Pela primeira vez, o sistema operacional oferecia um ambiente mais estável e otimizado para quem queria jogar títulos mais pesados ou trabalhar com edição gráfica. Com essas melhorias, o Windows 98 se consolidou como um sistema versátil, era confiável o suficiente para o trabalho de escritório, amigável para o uso doméstico e poderoso o bastante para atender gamers e entusiastas da informática. Ele entregava o que prometia, uma plataforma moderna, funcional e conectada com as necessidades emergentes do fim dos anos 90. Mas nem tudo foram flores. O Windows 98 herdou parte considerável da instabilidade do Windows 95, que foi a famosa tela azul da morte, continuava sendo um pesadelo para muitos usuários. Um simples conflito entre drivers, uma placa mal conectada ou um periférico incompatível eram suficientes para paralisar o sistema completamente. Para quem usava o computador profissionalmente, essa instabilidade gerava frustração e perdas de produtividade. A gestão da memória também era limitada mesmo com melhorias em relação ao 95. O Windows 98 ainda não aproveitava bem grandes quantidades de RAM, o que se tornava um gargalo conforme os softwares ficavam mais exigentes. Essa limitação era um reflexo da arquitetura de 16 por 32 bits, ainda herdada do MS-DOS,
que seguia sendo a base do sistema, e com isso carregava limitações estruturais que só seriam superadas anos depois com a chegada do Windows NT ao público doméstico. Outro ponto polêmico foi a maneira como a Microsoft forçou a integração do Internet Explorer ao sistema operacional. O navegador estava tão profundamente enraizado na interface que para muitos parecia impossível separá-lo. Essa prática gerou desconfiança entre concorrentes e chamou a atenção do governo dos Estados Unidos, que acusou a Microsoft de abuso de posição dominante. O processo antitrust, que foi um marco lá em 1998, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com 20 estados americanos, processou a empresa. O argumento central era que a Microsoft estava sufocando a concorrência ao tornar o Internet Explorer uma parte inseparável do sistema. E-mails internos e documentos revelados no julgamento mostraram que havia uma estratégia deliberada para esmagar concorrentes como o Netscape Navigator, que era um navegador muito popular na época. Esse embate culminou em uma batalha judicial intensa, que não só manchou a imagem da empresa, mas também influenciou decisões futuras sobre regulamentação no setor da tecnologia. Embora a Microsoft não tenha sido dividida, como chegou a ser sugerido, ela teve que adotar medidas para garantir mais transparência e flexibilidade entre seus produtos. Essas controvérsias não diminuíram o sucesso comercial do Windows 98, mas colocaram a Microsoft sob os holofotes da crítica. A empresa havia criado um produto inovador, mas ao mesmo tempo revelava um modelo de negócios agressivo e centralizador. Era o preço do monopólio. O lançamento do Windows 98 foi no mínimo icônico. Durante uma das apresentações mais aguardadas da Microsoft, Bill Gates e o executivo Chris Capossela subiram ao palco para demonstrar ao mundo como o sistema lidava com dispositivos plug and play. A ideia era bem simples: conectar um scanner ao vivo e mostrar como o Windows 98 reconheceria e instalaria o periférico automaticamente, sem necessidade de drivers manuais. Mas o que era para ser uma demonstração triunfante se transformou em um vexame histórico. Assim que o scanner foi conectado, o sistema exibia uma tela azul da morte, congelando a apresentação diante da plateia lotada e a imprensa internacional presente. Mas o incidente rapidamente foi minimizado por Gates, que brincou com a situação. Mas a cena correu o mundo e virou piada, ou melhor, viralizou antes mesmo de sabermos o que era viral. Mesmo com esse tropeço, ao vivo, o Windows 98 foi um sucesso absoluto de vendas. Estima-se que milhões de cópias foram comercializadas nos primeiros meses após o lançamento. A Microsoft havia conseguido mais uma vez emplacar seu sistema como padrão mundial, presente tanto em ambientes corporativos quanto em ambientes residenciais. A estratégia de marketing agressiva, somada à promessa de um sistema mais amigável, conectado e moderno, garantiu ao Windows 98 uma posição sólida no mercado. Ele se tornou rapidamente o sistema operacional dominante, ajudando a consolidar o PC como um item indispensável no final dos anos 90. O Windows 98 foi lançado em duas versões principais: o Windows 98, que é a primeira edição, e o Windows SE, que é o Second Edition. Embora parecessem similares, à primeira vista, cada uma trazia recursos e melhorias específicas que marcaram diferenças importantes na experiência do usuário. A primeira edição, lançada em junho de 98, trouxe a base de tudo: a integração com a internet, o Active Desktop, o suporte aprimorado USB, melhorias no Plug and Play e na interface gráfica. Era uma evolução clara em relação ao Windows 95, mas ainda carregava alguns bugs e limitações de desempenho. Já o SE, que foi lançado em 99, pode ser considerado uma versão mais refinada do antigo sistema. Corrigiu diversos problemas da primeira versão, tornando o sistema mais estável e eficiente, consequentemente mais aceito. Mas seu diferencial mais notável foi a inclusão de novos recursos, como o Internet Connection Sharing, que permitia compartilhar uma única conexão de internet entre vários computadores na mesma rede local, algo extremamente útil em pequenas empresas e residências com mais de um computador. Teve também a atualização de drivers e suporte melhorados para hardware, como modems, placas de som e vídeo. Teve a questão do Internet Explorer 5, que substituiu o Internet Explorer 4, que ofereceu uma navegação mais rápida e segura, melhor desempenho em redes locais, como o suporte aprimorado a redes TCP/IP, essencial para ambientes corporativos, um suporte melhorado a dispositivos USB, assim fazendo o uso de pendrives e câmeras digitais ainda mais confiável. O SE também marcou a presença entre entusiastas e técnicos da informática como a versão definitiva do Windows 98. Era mais robusta, menos propensa a erros e continuava leve o suficiente para rodar bem em máquinas modestas. Apesar dos problemas, o 98 cumpriu um papel crucial na transição da computação pessoal. Foi o primeiro sistema operacional de muita gente
e deixou uma marca em uma geração de usuários que começou a usar o computador de forma mais intuitiva. Também foi uma peça-chave no amadurecimento dos sistemas gráficos, pavimentando o caminho para o lendário Windows XP, que foi lançado em 2001, que consolidaria muito do que o 98 tentou implementar. O Windows 98 também ficou conhecido por sua longevidade. Mesmo após o lançamento de versões posteriores, ele continuou sendo usado em muitos computadores ao longo dos anos 2000, principalmente em países em desenvolvimento. Sua leveza, compatibilidade com softwares populares da época e exigência modesta de hardware garantiam que ele permanecesse vivo em escolas, lan houses, escritórios e lares, às vezes muito além do que a própria Microsoft esperava. O Windows 98 pode não ter sido perfeito, mas foi muito mais do que apenas um sistema operacional. Ele foi um símbolo cultural e representou um momento em que o computador deixou de ser um mistério técnico e passou a ser um companheiro do cotidiano. Seja para acessar a internet, jogar, estudar ou trabalhar, ele ajudou a consolidar o PC como parte essencial da vida moderna. O Windows 98 errou e acertou, travou e evoluiu, enfrentou polêmicas e que se consagrou. Em cima de tudo, formou uma geração que aprendeu a lidar com computadores, descobriu o poder da internet e que nunca mais veria o mundo da mesma forma. Ele não foi apenas um produto da Microsoft, mas sim um marco de uma era na história da tecnologia. E você aí, já usou o Windows 98? Me conta aí como foi sua experiência usando esse sistema operacional. Ele foi um sistema bastante icônico, eu não tive a oportunidade de usar no seu lançamento, ainda não existia, ainda não tinha nascido. Mas você aí, me conta aí como que era a sua experiência, eu adoro saber de verdade. E comenta aqui que eu vou adorar saber. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui o que achou desse vídeo. Se também que tiver sugestões de vídeos para eu trazer aqui para o canal, eu vou adorar trazer para vocês. Toda semana a gente vai falando sobre um tópico aqui da tecnologia e tá sendo incrível ter você aqui comigo de verdade toda semana pra gente discutir, tá bom? Antes de você sair desse vídeo, não se esquece de ver meu último vídeo, onde eu falo sobre o Windows 11. Esse é o sistema operacional mais recente da Microsoft. Apesar de todo o marketing que a Microsoft fez para esse sistema, ele não emplacou tão bem quanto o Windows 10. Parece que muita gente não aderiu a ele, e se você quer saber por que tudo isso, é só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela, que eu te vejo em alguns instantes, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até lá, tchau.